Olá, sou José Roberto, gerente de atração de talentos e diversidade na West Rock. Esse é o nosso treinamento intermediário de diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Ele é mais voltado para a liderança, qualquer nível de liderança dentro das nossas unidades. Apesar de ele ser um treinamento interno, a gente resolveu fazer ele aberto agora, transmitindo para nossos clientes, fornecedores e qualquer outra empresa interessada ou pessoa interessada na jornada da diversidade. Ele não tem nada que outras pessoas que não são líderes não possam assistir, pelo contrário, ele ajuda bastante no conhecimento. Mas os temas aqui tratados são temas mais voltados para a liderança. Vamos lá? Então, quando a gente vai falar da jornada da diversidade, para a gente fazer uma breve introdução, é importante a gente conhecer o efeito Dunning-Kruger. Esse efeito, ele não é referente à diversidade em si, mas sobre processos de aprendizagem, sobre change management, né, gestão de mudanças, a gente fala bastante desse tipo de efeito. Temos lá uma pessoa, essa pessoa está cheia de certezas ali, né? Ela está com todas as certezas que a cultura, como a gente aprendeu no treinamento básico, trouxe para ela, dependendo da forma como ela foi criada, as referências que ela teve, conhecimento que ela teve, onde ela estudou, ela pode ter adquirido esses conhecimentos e hoje serem verdades quase que imutáveis na vida dessa pessoa. Então, ela está ali pensando, direitos humanos para humanos direitos, sou livre para ter minha opinião, tenho amigos negros, eu não sou racista, eu não tenho nada contra gay, fui criado por mulheres, por isso eu não sou machista, ou sou um cidadão de bem, estou querendo proteger minha família. A gente chama esse lugar onde essa pessoa se encontra hoje de pico da ignorância. Então, ela está ali cercada de certezas imutáveis, onde nada pode mudar, onde aquilo é a grande verdade, aquilo é o certo, e nada além daquilo importa. Ela está completamente fechada nesse mundo. E aí a gente vai tentar mudar um pouco essa pessoa. Quando a gente começa a contestar essas verdades, ou mostrar outros pontos de vista, de olha, não é bem assim, a gente tem aqui, né, outras opiniões, a gente tem outros embasamentos, olha, a gente tem análise, estatística, levantamento, olha como essas pessoas sofrem violência, olha como são os nossos números. Quando você começa a trazer fatos e dados para essas pessoas, elas muitas vezes começam a se tornar reativas, é um processo natural de ter medo da mudança. Né? E a gente fala que daí a pessoa vai para o vale do desespero, ali onde está nosso tubarão. Então ela é jogada nesse vale do desespero e fica ali sem saber o que fazer. Fica ali preocupada, falando, e agora? E a primeira reação que a pessoa tem quando ela está desesperada é ser reativa. Então, quando ela começa a falar, não, tudo isso é mimimi, tudo isso é geração Nutella, tem orgulho de ser hétero, onde está a lei do Zé da Penha, e todas essas coisas que a gente que trabalha com diversidade está acostumado a ouvir, são nada mais que uma reação. A gente está tentando tirar a pessoa de uma zona de conforto, do que ela acredita ser verdade, e quando você começa a contestar aquela verdade dela, ela começa a reagir contra aquilo. A ideia dos nossos treinamentos, e esse aqui especificamente é o intermediário, é de quebrar um pouco esse ciclo e conseguir que passo a passo a pessoa vai adquirindo conhecimento. É um pouco complicado, porque é uma ladeira, né? A gente fala ali que é a subida do esclarecimento. Essa subida ela não é simples, ela tem obstáculos ali, aqui fazendo analogia, tem o dinossauro, a tempestade, a barreira ali, vai ficando cada vez menor essas dificuldades, mas não é uma subida simples. Gera muita confusão, geralmente a pessoa vai pensar, nossa, mas tem muita dúvida, mas para que é isso? Por que é GLS? Por que não é todo mundo gay? Por que é LGBT? Por que agora tem QIA+? Para que tudo isso? Por que era PNE, agora é pessoa com deficiência? Então tem essas dificuldades de entender, mas aos poucos, conforme ela vai entendendo, e essa é a ideia dos treinamentos, ela vai adquirindo conhecimento até que ela chega ali no platô da sabedoria, onde ela passa a entender o seu privilégio, né? Onde você passa a entender que você tem uma posição de privilégio e passa a ajudar outras pessoas. Importante para essa nossa jornada de conhecimento a gente começar, logo após agora essa introdução, a pensar sobre viés não examinado. E você pode se perguntar, mas viés não examinado não é viés inconsciente que a gente fala? Na verdade, levantamentos mais recentes, eles mostram que não necessariamente é um viés inconsciente. O viés não é algo binário, que você trabalha só consciente e inconsciente. O viés pode ser algo intermediário, que está ali talvez até numa zona de consciência, mas que você não pensa nas consequências, você não examina as consequências que aquele seu viés tem. Por exemplo, quando você prefere uma pessoa de uma determinada faculdade, isso não é inconsciente seu, é consciente, mas aquilo acarreta, tem consequências, né? Aquilo acarreta em situações onde não é o que você está examinando naquele momento, onde você não percebe essas consequências. Por isso o termo mais utilizado atualmente são os vieses não examinados.
Então, primeiro exercício, só para a gente conhecer um pouquinho mais aqui, eu tenho 6 pessoas, deixa eu ver onde é que eu fico aqui, para cá? Tenho 6 pessoas e uma lista de profissões, né? Então, essa lista de profissões, cada pessoa dessa está numa dessas profissões aqui. Será que vocês conseguem adivinhar a profissão de cada uma dessas pessoas? Primeira pessoa que a gente tem aqui, uma pessoa toda tatuada, cabelo colorido, maquiagem, toda bem arrumada. Depois, um rapaz com síndrome de Down, uma moça trans tirando uma selfie no elevador, um rapaz aqui muito bonito, uma moça sentada ali atrás de uma samambaia e uma moça ali sentada na mesa. Dentre essa lista, qual será a profissão dessas pessoas? Vamos ver? Então, a primeira pessoa, se você chutou alguma profissão ali, não tinha sereia na lista, então ela não é sereia, mas nós temos ali essa, é a doutora Sarah Gray, cirurgiã ortopédica, conhecida como a cirurgiã mais tatuada dos Estados Unidos. A outra moça trans é Renata Gracin, ela é major do Exército Brasileiro. Depois nós temos o rapaz e o moço com síndrome de Down. O rapaz é Arthur Medeiros, ele é pedreiro. O rapaz com síndrome de Down é George Webster, ele é apresentador da televisão, do canal da Inglaterra. E por fim, as últimas 2 moças, Jaqueline e Esther Sabino, elas são, na verdade, vamos ver? O trabalho delas costumava ser assim, silencioso, aqui trancado num dos laboratórios de medicina da USP. Mas há pouco mais de uma semana, todos os holofotes se voltaram para as ruas. Pesquisadoras de instituições públicas brasileiras conseguiram sequenciar o genoma dos vírus dos 2 casos da doença confirmados aqui no Brasil. O sequenciamento foi feito em apenas 2 dias. Em média, os cientistas estão levando 15. Então, viram como o nosso viés não examinado leva a gente a acreditar que determinadas pessoas, de acordo com o perfil que a gente mapeia, sejam enquadradas em determinadas caixas que a gente está acostumado, como se aquela fosse uma verdade única para aquela pessoa. Doutora Jaqueline e doutora Esther ficaram reconhecidas mundialmente por sequenciarem de forma tão rápida o genoma do coronavírus. E por que isso acontece, antes da gente entrar no processo seletivo afirmativo? Por que isso acontece? Nosso corpo, nosso cérebro, ele precisa utilizar esses vieses para tomar decisões mais rápidas, né? A gente precisa disso para tomar decisões. Então, nesse momento, eu estou aqui olhando para a câmera, falando, escutando minha voz, vendo as pessoas aqui atrás, sentindo a roupa no meu corpo, sentindo o óculos, o relógio. Então, tudo isso meu corpo está processando. Eu não consigo prestar atenção em todas essas coisas ao mesmo tempo. Meu corpo, meu cérebro seleciona algumas para prestar atenção. Então, ele utiliza muito essa porta de só processar algumas informações e o viés trabalha da mesma forma, processando somente algumas informações para você tomar decisão rápido. O problema é quando você utiliza isso para selecionar pessoas, quando o líder utiliza isso para selecionar alguém para um cargo, para uma vaga, utiliza esse viés, acontece aquilo que a gente está acostumado. Quando você vai ver uma empresa, você está lá com todas as pessoas iguaizinhas àquele líder, né, que segue o mesmo padrão, o mesmo comportamento, a mesma faculdade, a mesma origem daquela pessoa, porque é o que ela está acostumada. Então, acho que essa é a grande diferença de quando você começa intencionalmente a buscar diversidade, a buscar outras pessoas dentro do seu time. E é isso que a gente vai falar agora. Como que a gente faz isso? Como que a gente intencionalmente muda esse viés? Como é que eu trabalho para não cair nessa armadilha de deixar meu cérebro no piloto automático, tomando essas decisões por mim, que em alguns momentos são boas, mas que para a seleção de pessoas é muito ruim. Então, como é que funciona? Vou explicar dentro da West Rock, né? Lembrando, esse treinamento é um treinamento interno da West Rock que a gente está abrindo e apresentando para outros clientes e parceiros. Então, as regras que eu estou aqui apresentando são as regras que nós utilizamos dentro da empresa. Não necessariamente a sua empresa utiliza essas regras, cada empresa vai fazer as suas próprias. Mas aqui está a nossa sugestão de como nós resolvemos essa questão do viés não examinado no nosso processo seletivo. Então, nós costumamos dizer que todas as nossas vagas são afirmativas, todas elas que a gente tem são afirmativas. Mas o que é isso na prática? E aqui, dividir o que é exclusivo, né? Quando eu falo afirmativo, eu estou dizendo que aquela vaga não é exclusiva. Então, se eu falo uma vaga afirmativa, não estou fazendo uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência, exclusiva para mulheres, exclusiva para pessoas pretas e pardas. E nenhuma crítica quanto a esse processo. Cada empresa tem que entender o que é melhor
de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu público ou suas metas. No nosso caso, da WestRock, a gente não trabalha dessa forma, a gente cria processos seletivos afirmativos. Como funciona isso na prática, então? Primeiro mito que a gente tem que quebrar com isso, né? Primeira coisa que a gente tem que desfazer, que a gente ouve muito, falar, então agora a empresa vai baixar a régua, né? Então a gente vai ter que baixar a régua para contratar essas diversidades que você está falando. Não se trata em baixar a régua, em hipótese alguma. O que a gente está falando aqui é de utilizar outras ferramentas, outros instrumentos de medição, que não somente aquela régua única. Então eu lembro, quando há muitos anos atrás eu entrei como estagiário numa grande consultoria, e falaram que a gente só contrata, né, e só entra estagiários de faculdades de ponta. E isso gravou, até hoje eu tenho isso marcado, estagiários de faculdades de ponta. Então, já era uma régua única, só media a pessoa com essa régua da faculdade de ponta e nenhuma outra medição era utilizada nesse processo inicial de seleção. O que a gente fala do processo seletivo afirmativo, primeiro é quebrar essa lógica. Você pode sim utilizar outras ferramentas. Será que o inglês fluente é tão necessário assim, a princípio, para o começo de uma pessoa? Será que a pessoa estagiária ela tem que já entrar falando inglês fluente? Então, isso é que tem que ser pensado e utilizar outras formas de medição e capacitação das pessoas e dar oportunidade também delas se desenvolverem dentro da empresa. Mas voltando lá, então, como a gente vai fazer com essas vagas afirmativas? Primeiro, a gente começou a mudar a forma como a gente se coloca nas redes sociais, né? Em vez de a gente simplesmente utilizar um banco de imagens que a gente utilizava, então a gente tem um banco de imagens da WestRock Estados Unidos, com pessoas, com modelos e com pessoas das fábricas de lá, a gente pediu para os nossos próprios funcionários no Brasil mandarem fotos. Então foi uma ação gratuita, com participação de todo mundo, as pessoas gostam de participar. Eu sempre brinco e falo, olha, um dia você é diretor, outro dia você é estagiário, outro dia você é analista de custos, cada dia é trabalho de modelo. Então, cada dia a pessoa está numa vaga diferente. Mas é isso, é mostrar o nosso próprio público, nossas próprias pessoas e a diversidade que a gente tem hoje. É isso que a gente tem trabalhado para começar, né? Esse é um primeiro passo. Legal, e como eu falei, esses vieses não examinados são muito importantes para a gente ter isso em mente e trabalhar no processo. Isso já faz com que a gente traga pessoas com mais diversidade. Quando eu falo mais diversidade, lembrando no treinamento básico, todo mundo é diversidade, todos nós fazemos parte da diversidade. Quando eu estou aqui falando de diversidade, tem que trazer diversidade, eu estou falando da diversidade de foco. A gente chama ali na WestRock de diversidade de foco, quer dizer, aquelas que estão faltando dentro da empresa e que a gente está intencionalmente buscando, intencionalmente trazendo, intencionalmente criando ferramentas de equidade. Então, são essas diversidades de foco que eu estou falando aqui, que falta na empresa, porque diversidade, todo mundo faz parte. E na prática, como é que funciona isso? Digamos o seguinte, vamos fazer um cenário aqui. A gente tem lá um processo seletivo. Então, abri uma vaga, um processo seletivo, e eu tenho, 1000 aplicações, 1000 pessoas se aplicaram para a vaga. Eu vou ler 1000 currículos, a gente ler 1000 currículos. Se você tem essa expectativa, sinto muito em quebrar sua expectativa, mas não, a gente não lê 1000 currículos, nenhuma empresa lê, uma pessoa que está fazendo um processo seletivo, ler 1000 currículos, até porque a gente não faz um processo só, né? No nosso time, as pessoas estão fazendo 2, 3, 4, 5 vagas ao mesmo tempo. Então, ninguém lê 1000 currículos de uma só vaga. Como é que funciona esse processo? A gente faz filtros. Então, quando a gente fez um alinhamento ali com o gestor dessa vaga, a gestora, né, a pessoa que lidera essa vaga, nós fizemos algumas perguntas. Olha, o que é imprescindível, que você não abre mão de forma alguma, não importa a pessoa que apareça aqui, para essa vaga? Tem que ter um certificado de tal tipo, tem que ter enfim, alguma forma, algum curso específico, tem que ter algo nesse sentido que não tem como abrir mão, porque é obrigatório. Por exemplo, contratar advogado vai ter que ter OAB? Não tem como abrir mão, vai ter que ter OAB e acabou. Então, tudo isso que não é discutido, que não tem como discutir, e também até a expectativa salarial, a gente coloca como um questionário obrigatório. A pessoa, quando ela aplica para uma vaga, ela vai responder algumas perguntas ali, e dentro dessas perguntas tem algumas que são coisas que são obrigatórias a pessoa ter, que de forma alguma, se a pessoa tiver, ela vai poder ser considerada no nosso processo seletivo. Esse é o primeiro filtro. Isso vai fazer, então, com que eu saia de 1000 currículos que eu recebi para aproximadamente, vamos chutar aqui, só para fins de exercício, 500. Então, agora eu tenho 500 currículos para trabalhar. Legal. Consigo ler 500 currículos? Não consigo. Ainda é muito currículo para conseguir fazer leitura. Então, como é que a gente trabalha agora?
com algumas seleções, com alguns filtros. Isso é normal em qualquer processo seletivo. Então, essa pessoa mora relativamente perto da planta, pontos a mais. Ah, essa pessoa já trabalhou na indústria, trabalhou no mercado de papel, papelão, caixas, pontos a mais. Olha, essa pessoa já trabalhou em alguma outra empresa dentro do nosso negócio, ou pelo menos em alguma indústria, de qualquer forma, pontos. E assim você vai fazendo alguns filtros para ir diminuindo, até você ter uma massa possível de análise. Então, com esses filtros que a gente vai fazendo, eu chego ali em mais ou menos 50 currículos, 40 currículos, que são os que eu vou ler. Nesse processo de filtro é onde entra o diferencial da afirmação. Então, se eu tenho 500 currículos e 50 mulheres, então vou ter lá 450 homens, 50 mulheres, e nessa vaga específica, nessa unidade, eu preciso trazer mais mulheres para essa unidade, legal, eu vou ler esses 50 currículos primeiro. Não quer dizer que eu só vou contratar mulher para essa vaga ou que eu não vou considerar os homens. Quer dizer que primeiro eu vou olhar. Nesse caso hipotético, que é muito raro a gente ter 1000 aplicações, mas acontece para uma vaga, seria esse o cenário. Então, ok, tenho 50 currículos aqui, vou analisar esses 50 currículos, encontrei 20 pessoas, encontrei 20 mulheres capacitadas para essa vaga. Legal, vou entrevistá-las. Fiz uma primeira entrevista, legal, gostei. Então, 8 estão aprovadas, vão para a final com o gestor ou com a gestora. Legal, então vou entregar um shortlist, que a gente chama essa lista, né? Vou entregar esse shortlist com 8 mulheres. Não quer dizer que nesse processo os homens não foram considerados ou não vão ser considerados. Quer dizer que nesse processo natural de filtragem que a gente faz para a seleção, eu coloquei um fator a mais, que é aquela diversidade específica que aquela unidade precisa. Porém, não acontece sempre assim. Muitas vezes eu tenho lá uma vaga, aplicaram 10 pessoas, e dessas 10, 2 são mulheres. Olhei o currículo dessas 2 mulheres, não tem a capacitação necessária. Elas não vão ser consideradas no processo seletivo. Vou considerar ali os 8 homens no processo. Então, é essa dinâmica que funciona, que as pessoas às vezes acham que a gente vai contratar alguém que não está qualificado. Não, a gente não contrata ninguém sem qualificação. A gente só passou intencionalmente a considerar primeiro, olhar primeiro currículos dentro daquela diversidade necessária. E até quando a gente vai continuar fazendo isso? Até atingir o que a gente chama, então, de ponto de equilíbrio. Então, quando chegar no ponto de equilíbrio, quando as pessoas dentro da nossa empresa estiverem refletindo o que a gente tem na sociedade, então, quando a gente tiver um percentual de mulheres dentro da empresa, do que a gente tem na sociedade, quando a gente tiver um percentual de pessoas pretas e pardas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, ou qualquer outra diversidade, que seja igual à empresa, né, à região onde a gente se encontra, a gente não precisa mais fazer esse processo, não precisa mais intencionalmente fazer essa busca por essas diversidades. Isso, como nós temos metas que a gente vai falar depois, por unidade, por ano, isso vai variando. Então, numa unidade, eu posso ter uma meta para trazer mais pessoas com deficiência, na outra unidade para trazer mais mulheres, na outra para trazer mais pessoas LGBT, depende do que foi definido daquele ano. E a gente sempre dá essa preferência, mas não quer dizer que todas as vagas a gente consiga. Como eu falei, se não tiver pessoas capacitadas que se aplicaram, a gente não consegue trazer. Nós temos outros processos dentro da empresa, né, com a área de responsabilidade social corporativa, de capacitação, onde a gente vai capacita uma comunidade, abre cursos gratuitos, com parcerias público-privadas, a gente consegue fazer ali esse tipo de processo. Mas aqui a gente está falando só do processo seletivo, sem incluir essa parte de capacitação de comunidade, como que a gente seleciona. Legal. E aí, pode ser, para mim, isso é muito claro, né? A necessidade de fazer isso é o correto, como o Jairo falou na abertura do evento, é obrigatório, é necessário e é o melhor para se fazer pela empresa. Mas algumas pessoas não conseguem sentir isso, né? Falar, não, mas acho que isso devia ser do governo, acho que isso devia ser, enfim, não devia a empresa se envolver nesse tipo de assunto. Só que isso já cai por terra com pesquisas mais recentes. Então, aqui eu apresento um compilado da Korn Ferry, com várias pesquisas, se eu não me engano, tem McKinsey aqui, tem Deloitte, acho que tem várias outras consultorias que fizeram essas pesquisas, que mostram o quanto times mais diversos, o quanto pessoas diferentes fazendo parte do time, ele tem maior crescimento, ele tem comercialização mais rápida, ele tem mais rentabilidade, tem mais inovação. Então, o que você tem que pensar enquanto gestor, enquanto líder de uma equipe eu preciso montar um time diverso também. Eu preciso que meu time seja diversificado. Alguns líderes pensam, nossa, mas minha máquina vai performar mais rápida se eu contratar uma mulher? Eu vou vender mais se eu contratar uma pessoa LGBT?
Pode ser que diretamente naquela contratação específica não vai fazer diferença, mas tendo um time diversificado para achar soluções, para pensar em soluções inovadoras, é importante. Então, o papel do líder é buscar um time também, dentro do seu próprio time, a diversidade. Isso passa por um processo de metas e governança. Quando a gente fala, né, de criar todo esse processo, não adianta só pedir para as pessoas simplesmente, olha a diversidade, tente contratar mais diversidade. Só fazer isso não adianta. A gente precisa, de fato, ter metas claras e definidas para esse processo. Quais são as metas da West Rock? Como que a gente trabalha, então, nossas metas? O que a gente definiu? 25% de mulheres até 2025. Né? Quando a gente fala, aqui é uma meta que veio da West Rock Global, a gente trabalha com essa meta até 2025, e depois nós temos o compromisso assinado com a ONU Mulheres de ter 50% de mulheres até 2030. Né? Esse é o compromisso, são metas públicas assinadas. Depois, nós temos o percentual de pessoas pretas pardas igual de cada região até 2030. Qual que é a diferença? Na nossa empresa, né, na West Rock Global, eles decidiram, West Rock Estados Unidos, perdão, eles decidiram fazer uma meta que a gente chama de flat, uma meta única, 35% para todo o país. O Brasil, a gente sabe, é muito miscigenado de formas diferentes. Então, o percentual que nós temos de pretos e pardos no Nordeste, no Norte, é diferente do percentual que a gente tem no Sul. Definir uma meta única para todo o país não seria justo, porque ficaria talvez muito fácil para alguns estados ou para algumas regiões e muito complexo para outras. O que a gente pensou da forma de ficar mais organizado, da forma de ficar mais justa com todas as unidades, é aquilo que eu já falei, refletir o que está na sociedade. Então, olhe para a sua comunidade em volta da sua fábrica e reflita isso dentro. Então, se tiver 10%, segundo o censo de IBGE, a gente está usando de 2010, que é o último que a gente tem acesso por enquanto, já deve sair o novo, olha para a sua região, se lá tiver 2% de pessoas pretas e pardas, 2% dentro da fábrica. Não tem, acho que o mínimo é 10%, mas se tiver 10%, 10%. Se tiver 71% que a gente tem em outra região, a meta da sua unidade é 71%. Simplesmente isso, refletir o que tem disponível na sociedade. Depois, nós temos outra meta aqui, que é 7% de pessoas com deficiência até 2030. Por quê? A gente está com... se você olhar o IBGE de 2010 também, ele mostra, se eu não me engano, 24%, alguma coisa assim, em torno de 24% de pessoas com deficiência. Mas ele traz uma ponderação, o IBGE traz uma ponderação que é a seguinte: a forma como foi feita a pergunta para as pessoas na residência levou a um erro. Foi perguntado para as pessoas se elas tinham alguma dificuldade de enxergar, alguma dificuldade de ouvir, alguma dificuldade de se locomover. Então, todas as pessoas que disseram que sim, tinham alguma dificuldade, foram marcadas como pessoa com deficiência. Por isso que se chegou a um número tão alto de 24%. Mas o próprio site do IBGE traz uma ponderação sobre esse número, falando, olha, considerando as pessoas que têm média ou avançada dificuldade, é em torno de 6,7% da população brasileira. Então, nós definimos aí 7% de pessoas com deficiência até 2030 nas nossas unidades. Por fim, no momento que a gente montou essas metas, foi nesse ano fiscal passado, nós não tínhamos ali um percentual de diversidade para pessoas LGBT, não tem dados, nenhum censo até então, e nós também buscamos se alguma empresa tinha feito alguma pesquisa para todo o Brasil, ou pelo menos nos locais onde nós temos unidades, se tinha algum número, com percentual que a gente pudesse utilizar de pessoas LGBT naquela região, para utilizar a mesma lógica, o mesmo racional. Como nós não encontramos, o que nós definimos então? Ok, a gente tem um censo interno do fiscal year, né, do ano fiscal 21, vamos utilizar isso como base por enquanto. A gente adiciona até 2030, naquele momento eram 8 anos de distância, a gente adiciona 5 pontos percentuais a mais. Então, aquela unidade que tem 1%, em 2030 vai ter que ter 6%. Aquela que tem 10%, 2030, 15%. E assim sucessivamente. Cada unidade, 5 pontos percentuais em cima do que ela do que foi registrado. Essa foi a forma. Então, essa é mais ou menos uma meta temporária que a gente utiliza por enquanto, mas que a gente sabe que em algum momento vai precisar rever. Se sair agora o censo IBGE desse ano com os valores da população LGBTQIAPN+, a gente consegue fazer a atualização dessa meta também. E, bom, como é que funcionou essa meta toda, né? A gente não criou simplesmente a meta e entrega para a liderança falando, olha, execute, né? Simplesmente faça essa meta, faça acontecer.
a gente calcula o quanto isso é possível, quanto dá para fazer, o quanto isso é realista, seguir uma meta dessa. Talvez fique um pouco pequeno, mas a gente vai ter outro treinamento mais específico nessa Semana da Diversidade. A gente vai ter um treinamento específico sobre metas e KPIs, vai dar para entender um pouco melhor. Aqui, basicamente, como é que a gente faz a contagem, como é que a gente define a meta por unidade. Levantamos lá uma contagem geral de pessoas, que a gente chama de headcount. Então, aqui é uma unidade fictícia, né? Esses valores não são reais. Então, a gente tem lá essa unidade de exemplo, onde eu tenho lá uma contagem, um percentual de headcount, que é o quantas pessoas eu tenho. Então, nessa fileira azul, nessa parte azul, eu tenho, azul escuro, perdão, eu tenho dados reais, eu tenho o meu histórico, o que eu tive ao longo dos últimos anos. Então, tudo isso daqui são dados reais ao longo dos últimos anos. E depois eu tenho dados projetados, do que vai para o futuro, né? O que eu vou pensar lá no futuro, como é que eu infiro na execução desses dados. Legal, então, primeira linha, o que a gente tem na primeira linha? O overall, né? O headcount. Deixa eu ver se aqui o meu ponteiro vai. Vou voltar aqui. Estou com ponteiro? Estou com ponteiro, legal. Então, vamos aqui. Headcount overall. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, eu tenho lá a contagem total. Estamos falando aqui, então, de dados reais de crescimento, dados que seriam os reais de contagem de pessoas. A partir daqui é inferência. Então, nós colocamos um crescimento, por exemplo, de 3% nesse ano, 1% nos outros anos, como você quiser. Como for o negócio, como o negócio definir ali que é o correto, né? Então, tem lá, essas linhas que são pintadas são inseridas. Então, colocou lá o crescimento de 3% e depois 1%. Isso vai te dar uma quantidade de pessoas. Então, por exemplo, se eu considerando esses números, eu teria aqui 7 pessoas, 2 pessoas, e assim sucessivamente, pessoas que eu tenho de crescimento, né? Cada pessoa, cada cargo a mais, ou pessoa a mais contratada, é uma nova oportunidade de trazer diversidade. Então, por isso que a gente precisa desse número. Então, tem uma primeira quantidade aqui que é pessoas a mais, porque eu estou crescendo a empresa. Legal. Como é que eu mudo isso? Mudando o percentual de previsão aqui em cima, de acordo com a vontade de cada unidade, ou previsão de cada unidade. Depois, continuando, o que a gente tem? Um turnover. Então, legal, olha, olhando o meu histórico, o meu turnover baixou bastante no último ano, nessa unidade fictícia. Como que vai seguir nos próximos anos? Considerei que vai continuar em 9%. Legal, então, continuando, coloquei 9%. Um turnover de 9% vai me dar aqui esta quantidade de pessoas. Soma uma com a outra. Então, pessoas que eu vou ter a mais porque eu tenho cargos a mais, pessoas que eu vou contratar porque eu vou fazer uma reposição, e eu tenho esse número que está em negrita, esse número mágico, que é quantas vagas eu vou ter para trabalhar ao longo dos próximos anos. Legal, então temos um número importante aqui. Quantas vagas eu vou ter para trabalhar ao longo dos próximos anos? É uma projeção. Posso fazer uma mudança, posso fazer uma consideração, posso mudar esses números, posso considerar que eu vou ter um declínio de vagas. Tudo isso tem que ser colocado aqui para você conseguir projetar o futuro. Depois disso, voltamos lá. Eu faço uma distribuição nesses quatro quadros abaixo aqui. Eu consigo fazer... Deixa eu voltar aqui, que eu estou com errado. Legal. Então, com esses 4 abaixo aqui, eu consigo fazer uma distribuição. Então, vou distribuir, por exemplo, aqui nesse ano, o percentual dessas vagas entre mulheres, pessoas com deficiência. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de black and brown, pessoas pretas e pardas, e pessoas LGBTQIAPN+. Essas vagas, então, vou dedicar ali um percentual delas a essas diversidades. Faço isso, mesma coisa, projetando para todos os anos, até eu conseguir chegar na minha meta. Está vendo aqui? Eu tenho uma meta da ONU Mulheres, que esse valor aqui tem que ser 50%. Então, eu vou colocando aqui meu percentual, distribuindo esse percentual, distribuindo o turnover dessa diversidade específica, vou distribuindo esse turnover, até conseguir fazer com que essa linha de baixo chegue lá, um percentual que eu preciso que chegue. Faço isso para todas as diversidades e pronto. Lá embaixo, somando tudo isso depois, eu vou ter meu esforço final. Qual que é o meu esforço? Neste ano aqui, 43% das minhas vagas vão ser dedicadas à diversidade. E eu tenho que fazer assim até atingir a meta que eu defini. Então, a gente coloca a meta lá no final, né? Coloca a meta lá no final da planilha e vem reconstruindo ano a ano para entender o que eu preciso fazer para conseguir chegar lá e vejo se aquilo é viável ou não. Se, de repente, em algum momento ali da planilha do cálculo mostrar que, caramba, deu 120% das vagas, 130%, isso não existe.
Você não vai conseguir contratar 130% de diversidade em cima das vagas abertas que você está prevendo, você não consegue fazer essa contratação, é humanamente impossível. E também, porque a gente está falando aqui que em nenhum momento a gente demite qualquer tipo de pessoa para contratar outra por diversidade. O turnover que a gente está calculando aqui é o natural. São pessoas que encontram oportunidade em outros lugares, que resolvem sair, se aposentam. Então, é um turnover que acontece naturalmente. A gente não interfere nessa saída das pessoas por conta de diversidade. A gente só está utilizando como ferramenta de cálculo uma previsão de pessoas que saem naturalmente. Isso tudo é utilizado, então, para a nossa liderança, ter como base, né? A gente não simplesmente inventou um número, criou um número, jogou lá e falou, olha, se vira aí, coloca, faça acontecer. Tudo isso tem uma base científica, tem um cálculo por trás, para a gente garantir que seja possível fazer, e a gente vai apresentar no outro treinamento em mais detalhes esse ponto. Legal. Próximo passo. Eu consigo passar o slide aqui? Acho que travou meu slide. Não está indo, agora foi. Maravilha. Bom, ferramentas para líderes. Então, o que a gente tem de ferramenta para liderança? Porque, novamente, não é só jogar a meta, né? Chega lá e fala, olha, nossa, a gente quer mudar, tem uma meta nova aqui, faz parte da estratégia da empresa, entregue tudo isso. A gente tem que dar algumas contrapartidas. A gente, de alguma forma, tem que ajudar essas empresas, essas pessoas, né, esses líderes, também a executar essa atividade. Quando a gente define essas metas, quando o líder coloca ali, olha, eu vou atingir também, minha unidade vai atingir 10% de mulheres em tal ano, ou 20%, 30%, vai atingir isso daqui. Esse líder coloca uma contrapartida, de, olha, eu estou considerando que eu vou atingir isso, porque a gente vai ter uma máquina nova, porque vai ter um crescimento aqui, porque vai aumentar. Então, ele também tem as considerações que ele pode fazer, as condições para conseguir atingir aquela meta. Mas, além disso, além das condições que são colocadas, a gente também tem outras ferramentas que os líderes podem utilizar para trabalhar nesse processo de diversidade. Bom, primeira e uma das mais importantes são os próprios grupos de diversidade, né? Quando a gente fala ali da nossa jornada, ela não é construída simplesmente com uma área do RH ou por uma área do RH. Toda essa nossa caminhada da diversidade, ela é feita com outras, com as áreas, com os negócios apoiando e fazendo parte desse processo de transformação. Então, quando a gente olha aqui nossos grupos de diversidade, mulheres, o Baobá, que é de pessoas pretas e pardas, o grupo de pessoas com deficiência, e o Rainbow, que é o grupo de pessoas LGBTQIAPN+, são grupos de funcionários. São grupos de trabalho voluntário, pessoas que trabalham ali. Não é um grupo simplesmente de afinidade. É um grupo que trabalha muito... É um grupo de trabalho, né, que a gente chama. É grupo de trabalho e não grupo de afinidade. Eles executam as atividades, eles entregam as atividades, eles fazem as ações dentro da empresa. E qualquer líder que tenha alguma dificuldade, tem alguma situação, e essa é uma mensagem importante que a gente passa para toda a liderança. Não existe a expectativa que os líderes saibam tudo, que eles saibam lidar. Às vezes você nunca trabalhou com uma pessoa trans, às vezes você nunca trabalhou com uma pessoa com deficiência ou com determinada deficiência dentro da sua área. Você vai precisar de ajuda, você vai precisar de apoio, busque ajuda dos grupos de diversidade. Vai entrevistar uma pessoa que tem uma deficiência que você nunca trabalhou, não sabe se de repente precisa de alguma adaptação, o que precisa fazer, trabalha com os grupos de diversidade. Os grupos podem também não saber, às vezes eu também não sei, como falei, é uma jornada, a gente está construindo, a gente tem muito para aprender ainda. Mas nesse processo de aprendizado, a gente vai buscar e ajudar o líder e dar o maior conforto para essa pessoa, possível para essa pessoa, para que ela possa entrar na nossa empresa e se sentir parte da nossa empresa também. Então, primeiro o que a gente tem aqui são os grupos de diversidade, onde próprias pessoas do negócio lideram e onde a nossa alta liderança, todos os sponsors aqui que estão nessa primeira linha, são ou vice-presidentes ou diretores da nossa companhia. O negócio participa diretamente e ativamente da nossa jornada de diversidade. Legal. Outra ferramenta que a gente tem, o próprio desdobramento das metas, né? Quando a gente fala aqui, deixa eu vir para cá, quando a gente fala aqui de criar essas metas, não adianta simplesmente criar a meta e deixar lá, falar, vamos tentar todo mundo alcançar. Não, ano a ano, como a gente faz esse cálculo anual, ano a ano, essa meta é desdobrada na avaliação de desempenho dos gestores, que impacta influenciando o bônus no final do ano. Isso também vale para o RH. Então, não é só o líder que tem que contratar, mas o RH também tem que trazer essas pessoas para serem contratadas. Então, também temos metas de diversidade dentro dos nossos shortlists, né, que são aquelas listas com as pessoas finalistas num processo seletivo. Outra ferramenta que a gente tem, contratos com consultorias de diversidade.
tem muitas consultorias no mercado especializadas em determinado tipo de diversidade e que ajudam a contratar, a buscar. Então, nós criamos como área central, que eu lidero, contratos de guarda-chuvas com diversas consultorias, onde qualquer unidade pode, em algum momento, falar, olha, tem um trabalho aqui que eu acho que poderia encaixar uma diversidade específica. Olha, a gente está sem nenhuma pessoa com deficiência visual na empresa, vamos contratar aqui alguma pessoa para essa área. A gente pode buscar intencionalmente com uma consultoria de diversidade. Outra ferramenta que temos, o desenvolvimento das comunidades. Comentei rapidamente, mas quando não tem nenhuma outra opção, muitas vezes a gente está inserido a West Rock em cidades pequenas, cidades menores, cidades do interior, com uma quantidade de pessoas disponíveis para trabalho pequena, também reduzida, e daí quando a gente fala de diversidade, menor ainda, né, complexo conseguir achar, e às vezes não faz parte da cultura daquela cidade ou daquela região. Então, às vezes a gente está falando de, olha, vamos abrir vagas, vamos contratar mulheres, legal, mas será que faz parte da cultura daquela região? Então, as mulheres ali daquela região, pode ser que elas não tenham tido essa cultura de trabalhar na fábrica, nem sabem que podia trabalhar na fábrica. A gente precisa mudar essa realidade, ensiná-las, instruí-las, fazer processos de capacitação, e isso entra na nossa área que a gente chama de CSR, que é a Responsabilidade Social Corporativa, que cria treinamentos para a comunidade, para que a gente possa aí sim trazer essas pessoas para o nosso quadro de funcionários. A gente tem 2 projetos muito legais, que é o Desenvolve, que cria capacitação técnica, e a gente também tem o Formare, para alunos que estão finalizando o ensino médio, para que eles possam ser treinados e virarem futuros funcionários. Bom, o que mais nós temos de ferramentas? Marca empregadora. Quando a gente faz essas publicações, quando a gente trabalha, até o próprio treinamento está sendo aberto para clientes e fornecedores, tudo isso é um trabalho de marca empregadora, abrindo as portas, mostrando a nossa diversidade, para que cada vez mais talentos que se sintam parte, né, de alguma diversidade, percebam que dentro da West Rock serão bem-vindos, serão bem-vindas, serão bem-vindes, e que a gente possa trazer todos para trabalhar com a gente. Como eu falei, é um processo de transformação, né? A gente está nessa jornada e tenho certeza que nesse treinamento deve ter um monte de gaps, falhas, que por não saber, às vezes, a palavra certa, o momento certo de falar, o que expressão usar, a gente sabe que acaba errando. Mas conto com vocês também para ajudar nessa jornada. Por fim, plano de ação. Então, tudo que é feito, a gente tem uma ferramenta que se chama Luta, né? Que é a lista única totalizadora de ações. A luta é onde a gente coloca tudo que é levantado. Quando a gente faz uma reunião, quando a gente conversa com uma fábrica, quando a gente faz uma roda de conversa, a gente faz um treinamento, e as pessoas trazem essas necessidades, falam, olha, falta um acesso aqui, falta uma rampa, tem que mudar essa placa do banheiro, tem várias e muitas, centenas de ações na nossa luta, então, mas fica tudo registrado. Para os líderes, isso é uma ferramenta interessante, de saber que não é simplesmente falar e aquilo vai ser esquecido, não adianta. Tudo é registrado na luta e a gente tem a previsão de entrega, que pode não ser agora. De repente, uma adaptação pode custar alguns milhões adaptar uma máquina, adaptar alguma coisa, e pode ser que vai demorar 2, 3 anos para ser feito. Mas já está ali mapeado e desenhado com planejamento de quando aquilo pode ser alterado. E, por fim, trazendo aqui, agora sim, nossos números mesmos, um pedaço do dashboard, a gente tem uma das ferramentas mais importantes agora que acabou de surgir para a nossa liderança, que é o dashboard de diversidade, onde a gente tem diversos gráficos, a gente tem lá nossas metas, visão geral, demográfico, meta e projeção, a luta faz parte também, onde cada gestor pode filtrar ali aquela diversidade, pode filtrar a sua unidade e fazer análise da nossa mudança dos gráficos. Se você pegar aqui o West Rock, começou lá em 2018 com 10% de mulheres, hoje já está ali, se eu não estiver vendo corretamente, 18,3% e já subiu, e assim vai indo. Então, aqui a gente tem os anos fiscais fechados e depois aberto o ano fiscal atual. E pessoas pretas e pardas também. Então, a gente está nesse processo de evolução, de construção, e isso é uma ferramenta importante. Essa ferramenta aqui, ela também traz uma visão importante para os gestores, que é onde estão as oportunidades. Numa outra página, ela mostra quais pessoas a gente contratou nos últimos meses e qual era a diversidade dessas pessoas. A gente contratou mais homens, contratou mais mulheres, que cargos que a gente contratou. Então, tudo isso faz parte, a gente vai mostrar um pouquinho também no treinamento sobre KPIs. Bom, é isso. Esse é o treinamento intermediário de diversidade. Espero que tenham gostado e nos vemos em breve. Obrigado.